Fala galera que curte lutas. Vamos falar rapidinho hoje sobre o evento UFC 161 que acontece hoje lá nos Estados Unidos, com a luta principal entre Rashad Evans contra Dan Henderson. Vou falar só das duas lutas principais. O core main event, que é entre o Roy Nelson contra o croata Stipe Miocic, e a luta principal, Rashad Evans contra Dan Henderson. Lembrando que esse card sofreu uma baixa muito grande. O Minotauro ia lutar contra Shogun, se machucou e perdemos esse lutão aí. E também perdemos a luta do Renan Barão, que o Renan Barão ia defender o título e se machucou também, infelizmente. Mas vamos falar das lutas. Roy Nelson contra Stipe Miocic. Roy Nelson, cartel de 20 vitórias, 7 derrotas. Stipe Miocic, cartel 9 vitórias, 1 derrota. Sendo que a última luta é a derrota que ele tem, o Stipe, né? Ele perdeu para o Stefan Struve por nocaute. Ele tem 4 lutas no UFC, 3 vitórias e tem essa derrota. Enquanto que o Roy Nelson, ele fez 9 lutas no UFC, 6 vitórias, todas por nocaute, e 3 derrotas, todas por pontos. Perdeu para apenas caras tops: Cigano, Fabrício Verdun e Frank Mir. Roy Nelson é um cara muito casca grossa. E a faixa preta também de jiu-jitsu do Renzo Gracie. O croata, ele tem uma trocação técnica, é um cara bom, sabe chutar, soca bem, alinhado, é um atleta. Mas acredito que ele não tenha, assim, que o Roy Nelson seja muito duro para ele. Roy Nelson troca a pancada muito bem, tem uma assimilação muito grande, já trocou 3 rounds com o Cigano e aguentou a trocação. Enquanto que o croata foi nocauteado na última luta pelo Stefan Struve. E Stefan Struve já foi nocauteado por Roy Nelson. Então eu acredito que numa luta em pé, o Roy Nelson leva vantagem e acredito no nocaute dele. Agora, o croata também é um cara perigoso, mas favoritismo aí total pro Roy Nelson. Falar da luta principal agora, entre o Dan Henderson contra o Rashad Evans. Olha só, o Rashad, ele tem um cartel de 22 vitórias e 3 derrotas, enquanto que o Dan Henderson tem 29 vitórias e 9 derrotas. Dan Henderson, cara super casca grossa, já ganhou do Fedor, já ganhou do Minotauro, ganhou do Maurício Shogun. O cara é uma lenda do esporte, casca grossíssima, tem uma mão muito pesada, um queixo de aço, nunca foi nocauteado. Enquanto que o Rashad é um lutador muito bom, mas o forte dele mesmo é o wrestler. Ele também tem uma mão pesada, tem poder de nocaute, mas depois que ele perdeu o título para Lyoto, ele demonstrou uma perda de confiança grande na trocação. Ele hoje em dia ele tá um lutador mais estratégico do que aquele lutador que parte por uma luta franca. Enquanto que o Dan Henderson, ele não é aquele lutador estratégico, ele entra ali para lutar em todas as áreas. Os dois são wrestlers muito bons, e os dois, o lado mais fraco assim da luta deles são quando estão de costas no chão, né? Então, o jogo certo aí para o Rashad ganhar essa luta seria ele tentar amarrar o Dan Henderson, né? Colocando para baixo, usando o vigor físico, que ele é mais jovem, e batendo por cima e tentando ganhar por pontos. Eu acredito que ele não consiga nocautear o Dan Henderson. Ele nunca foi nocauteado. Enquanto que o Dan Henderson é defender as quedas e acertar aquela mão direita ali, que é infernal. Acredito num favoritismo leve aí pro Dan Henderson, porque o Rashad tem condições de fazer esse jogo que eu já falei, né? Mas o Dan Henderson é um cara muito mais casca grossa, já enfrentou todos os caras aí, já lutou em peso pesado, meio pesado,
médio, é um cara, uma lenda do esporte. Pois é, depois a gente comenta aí o pós-evento e vê o que é que acontece. Um abraço a todos, até a próxima.